esse filme conta uma história daquele aparelhinho de celular, né? Que você, não sei se vocês lembram, o BlackBerry, ele foi o primeiro smartphone, né? Ele foi o primeiro smartphone. É nostalgia pura. Para quem é de TI e para quem tem mais de 40 anos, que é o meu caso, para mim esse filme foi uma nostalgia pura, porque eu consegui lembrar de todos aqueles componentes, aquelas grandes empresas que eles comentam no filme, né? Então a gente vai. Esse filme mostra a ascensão e a queda de uma das grandes marcas no início de 2000 e até 2007, né? Foi esse período praticamente de vida do BlackBerry, porque depois aí chegou outros aparelhos diferentes. Mas a ideia dele colocar o computador dentro de um celular foi revolucionário. Tudo isso teve que ser relatado de uma forma interessante, né? Colocando aparelhos que eram da época e que, ficou muito legal. Todo mundo ali todo mundo usava um CD, um DVD, assistia filmes lá. O pessoal ainda usava Walkman, manja? Walkman, lembra? Tem gente que nem sabe o que é o Walkman. E aí tem uma trilha sonora muito bacana, que é uma trilha sonora dos anos 90, né? Não precisa nem dizer que é maravilhoso. Eles têm uma ideia bacana, são gênios, mas não tem dinheiro, né, cara? Não tem dinheiro. A ideia é ficar lá até que eles encontram alguém com grana para fazer o negócio acontecer, né? É muito louco, muito louco. Aqui tem uma foto da ID Software, né? Essa é a foto da ID Software, Jovens Nerds. Você vê que depois tem uma foto aqui que eles reproduziram. Essa aqui já são os atores, ó. Os atores mostrando os caras. Ou seja, tem o Mike Lazaridis. Mike Lazaridis foi o criador, então, do BlackBerry, né? Do equipamento. Você vê todos esses equipamentos aqui, ó, né? Você tem aqui um oscilômetro, lá atrás as contas, né? Os cálculos que tem que ser feito, tal. E você tem aqui o Douglas Fragen, o Doug, né? Eles foram as cabeças por trás do BlackBerry, né? E isso é algo relatado que acho que nunca foi falado em cinema, né? Esses caras realmente revolucionaram tudo, eles criaram então o smartphone. Olha só isso, smartphone. Isso é muito bacana. Você ter a ideia é uma coisa, você não ter dinheiro é outra, né? Então nós vamos falar aqui agora o Jim Basile, ele é o cara da grana. É um cara da grana, ele é um megalomaníaco e ele sabe como ter dinheiro, nem sempre de formas muito legalizadas, né? E aqui é interpretado então por Glenn Howerton. Ele faz um papel realmente sensacional. O cara é um temperamental lá no extremo. É ele que tenta organizar aquela turma toda, aquela bagunça toda, porque realmente se você tem uma ideia muito bacana, né, com gente muito legal, mas que é só diversão, cara, você não cresce. Você tem que ter um pouquinho de foco naquilo que você quer fazer, porque aí você consegue produzir, trabalhar mais e fazer a coisa acontecer. E um pouco de foco é interessante, e aí é o jeito de você ter que puxar um pouco as rédeas, né, organizar, dar uma linha corporativista pro negócio, né? Não dá para ser só um oba-oba. E quem cobrou as entregas e um pouco de seriedade no negócio foi esse Jim Basile. Além dele, então, vamos falar aqui do Mike, porque ele era um gênio. Esse cara é um gênio da eletrônica, cara. Um gênio da eletrônica mesmo. Mike Lazaridis. Pode ver aí que ele é um gênio da eletrônica e deve ser mencionado nos cursos de eletrônica, porque realmente é um gênio mesmo, né? E aqui interpretado por Jay Baruchel, ele era um gênio. Tinha um cara muito legal do lado dele, que é o Douglas Fragen. É o que faz a liga, seria o RH, é o principal cara né, que faz o time funcionar, o time rodar. Ele é também um programador, né? Então ele é o programador, ele é o cara do software, vamos dizer assim, e o Mike é o cara do hardware. O Douglas Fragen, é o Doug, ele é interpretado por Matt Johnson. E o Matt Johnson, ele também é o diretor do filme. É isso que é interessante. Aí, ó, Matt Johnson, ele é diretor e ator, então, do BlackBerry, né? Ele que criou então esse filme. O filme é dele, né? É isso que é muito legal. E é um filme muito bem feito, viu? Um filme realmente muito bem feito, muito bem feito. Aqui só um exemplo, né, do que é o BlackBerry, né? Para quem não conhece, né, ou para quem não lembra, mas o BlackBerry, por exemplo, ele é esse equipamento que tem vários botões e uma telinha em cima, né? E do lado dele está o Palm Pilot. A Palm Pilot entrou no final dos anos 90 e a BlackBerry entrou no começo dos anos 2000. A Palm Pilot, ela era basicamente uma agenda. Era uma agenda, basicamente, você podia só ali guardar, né? Você podia fazer calculadoras, né? Mas você não podia ligar nele, ainda não tinha como ligar, né? Mas era uma agenda que já diminuía aquele papel, né? Já depois veio o smartphone com tudo isso aí. Mas aí chegou, né, o Steve Jobs e estragou todo o rolê, né? O Steve Jobs
O Steve Jobs revolucionou, colocou o teclado na tela, ficou tudo touch, e aí não teve condição. Quando a gente tem um cara genial, tentando fazer um negócio bacana, né? Com outro cara genial, fazendo software, né? Ou seja, um cara fazendo hardware que é genial, o cara fazendo software que é genial, um cara com dinheiro que também é genial, né? Você avança, só que você tem que tomar cuidados, porque senão as coisas não vão dar certo. BlackBerry então traz a história então do Mike Lazaridis e do Douglas Fragen, que são parceiros desde a infância, ali, desde a adolescência, e que eles criaram então criou o hardware, outro criou o software e criaram então o primeiro smartphone, que é um computador dentro de um celular, né? E isso foi revolucionário. Até hoje você usa o seu smartphone, mas o seu smartphone ele é uma tendência, é um pós-BlackBerry, né? Então você tem uma história aqui onde mostra uma história de empreendedorismo, né? Onde mostra o começo de como você avançar e quais os cuidados que você tem que tomar para não cair, né? E também saber também o momento de parar. Às vezes é importante você saber em um determinado momento qual é o momento de parar, se vale a pena continuar, se você tem concorrentes melhores, muito melhores que você, em qual momento você da sua história, você foi importante e qual momento você precisa tirar o seu time de campo, né? Isso também é importante para você não se prejudicar tanto lá na frente, né? Então é um filme de empreendedorismo, é um filme também de parceria, né, de amizade também, porque mostra como que as amizades se constroem, como elas terminam às vezes, né, e que muitas vezes tem dinheiro envolvido, né, e isso é um grande problema, né, é um filme, é um filme realmente bastante legal, muito bem feito, que a gente tem que dar um destaque aqui para a direção de arte, que é perfeita para situar as pessoas todas ali no final da década de 1990, início dos anos 2000, beleza? E isso é muito legal mesmo, vale a pena ver, porque aqui a atuação é muito bem feita, é muito divertido, né? E traz essa ideia. Então o diretor é o Matt Johnson, que interpreta o Doug, que é o cara do software, né? E que faz um papel realmente sensacional. Ele foi, né? Esse filme ele é muito bem feito, recomendo mesmo, vale a pena assistir, até para você lembrar e ver, depois olhar pro seu celular e falar, caramba, olha como era.